Que alegria! Eu tô aqui pedindo licença para chegar, licença para os meus mais velhos, licença para aqueles mais jovens, aqueles porque eu tenho um carinho tão especial. E estou falando de onde? De Brasília, Cumaru Talks. Quem sou eu? Sou a Cristiane Sobral, carioca, moro em Brasília já tem um tempão. Inclusive, eu me considero carioca meso-brasiliense. Eu sempre sonhei trabalhar com teatro, com literatura e com música. Mas eu era tão chatinha, tão persistente, tão insistente que acabou dando certo. Então, eu cheguei em Brasília para estudar, vim para a Universidade de Brasília. E aí as coisas começaram a fazer sentido para mim, que eu já estava lá atrás, né, menininha pequena de subúrbio, imaginando por que que quando a gente que é preto, quando aparecia na televisão, estava sempre matando, morrendo, roubando, né, sendo objetificado sexualmente, coisas que a minha cabecinha de criança não dava conta de entender, mas já me incomodavam. E quando cheguei na escola, comecei a descobrir que a palavra preto, que era tão gostosa, preto, preta, pretinha, pretinha do papai, neguinha, na escola não era. Na escola era negativa, meu cabelo crespo, lindo, que eu adorava usar cortado Joãozinho, assim, sabe? Bem baixinho, como eu gosto de usar hoje. Não era legal. E eu também não era bonita. E como assim? Meu pai e minha mãe diziam que eu era, né? E na escola não era. E isso começou a fazer sentido para aquela criança que queria entender o mundo, curiosa, como são todas as crianças, né? Me levou realmente a me tornar uma criança mais introspectiva e me levou a querer estar no mundo da arte, porque eu entendi que, poxa, a arte deve ser um lugar maravilhoso, onde a gente pode fazer o que quiser, onde a gente pode ser de todas as cores, de todos os tamanhos. Eu ainda não sabia que isso não era verdade, tá? Juro. Eu acreditava que a arte era universal. E na Universidade de Brasília, eu concluí como a primeira negra a terminar o curso de interpretação teatral, isso no final dos anos 90, que foi minha primeira graduação. Mas eu não falo isso como uma questão de meritocracia. Eu digo, onde estavam as outras cristianes, né? Porque antes do sistema de cotas, eu fazia parte de 0,1% do contingente de estudantes pretos. Então não é, a Cristiane era fantástica, foi a primeira, não. Ser o primeiro só pode ter sentido quando a gente pensa que talvez esteja abrindo caminho para que hoje, por exemplo, a universidade, ela tem, a última estatística que eu vi era de 30 e poucos por cento de estudantes pretos e pardos, né? Então, depois do sistema de cotas e muitas coisas. Hoje eu sou atriz, eu trabalho, tenho uma companhia de teatro há mais de 20 anos, a Cia de Arte Negra Cabeça Feita, sou mestre em teatro pela mesma Universidade de Brasília, dediquei a minha vida aí com mais de 30 anos já no teatro e também na literatura, que sempre foi o meu sonho. Tenho 12 livros publicados e estou aí fresquinha saindo da Expo Favela, onde eu participei como uma das empreendedoras. O meu negócio é edição, publicação, produção de livros, palestras, oficinas, né? Eu sou também mãe atípica, né? Eu sou mãe de 2 crianças com autismo, então isso também me coloca num outro lugar para querer discutir essa questão de neurodivergência em pessoas pretas, porque é uma coisa muito importante, eu considero. E tô na música como compositora aí com algumas canções, com algumas pessoas na cidade, chegando assim um pouquinho mais introspectiva, como da escrita para música, sempre dá para fazer muita parceria, né? Considero que eu estou muito afim de bater esse papo hoje sobre apropriação cultural. Então, Clívia, vou passar a bola para você. Agarra aí, faz um gol bonito pra gente. E é com essa apresentação, né, que a gente começa o nosso papo de hoje, que para mim é um assunto muito sensível, né? Esse assunto ele veio à tona porque há 2 semanas atrás eu fiz umas tranças e é algo que eu acho muito massa, né? Assim, eu sempre falo, é algo que eu admiro muito. E quando eu fiz uma trança, algumas amigas minhas, inclusive uma amiga minha, Bruna, um beijinho, falou: "Você tá louca? Isso é apropriação cultural. Você pode tirar isso." Então foi nesse momento que eu percebi que esse assunto, que assim como eu, como estava fazendo aquela trança, esse assunto precisava ser discutido para pessoas que fazem sem saber que estão fazendo e que dor causa nas pessoas que estão vendo outras pessoas usando elementos da sua cultura de forma errada.
E agora eu vou passar a bola para Marvin, que vai se apresentar e a gente vai iniciar esse papo hoje, tirando dúvidas sobre esse assunto tão delicado. Oi, gente, licença para chegar. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu sou o Marvin, cantor, compositor, produtor cultural, influenciador digital. Tô aqui disposto a bater esse papo pra gente tentar chegar num denominador comum, né? É Sim. legal que essa troca de ideias, porque eu tenho uma ideia, Cristiane, Lívia tem outra ideia, a gente pode sair com uma terceira, uma quarta ideia a respeito do tema, Sim. né? E vamos nessa, vamos pra cima. Marvin, você é de Brasília? Eu sou natural do Rio, eu sou como você, Ah, dois cariocas. né? Que eu nasci no Rio de Janeiro, fui criado em Brasília Aham, e agora voltei pro Rio de Janeiro novamente sim. pra morar. Então fico dividido entre Rio e Brasília, tô aqui, tô lá e E Clívia, estamos nessa você é de correria. que cidade? Eu Só pra gente fazer sou do Rio Grande do Norte, do Oi. interior do Rio Grande do Norte. E há poucos meses, no final do ano passado, eu escolhi Brasília como um lugar para reiniciar a minha vida, para Aham. uma nova etapa, para um novo capítulo, né? Para fazer isso aqui, que é a Prod Cumaru. E percebi que Brasília seria um excelente lugar para estar, por estar no centro, não ser muito sul. E, tipo assim, as possibilidades que existiam aqui em Brasília, pelo estudo que eu fiz, eram gigantescas. Então, eu escolhi Brasília. E eu escutei algo sobre Brasília quando eu comecei a discutir o tema de apropriação cultural. Alguém me falou que em Brasília, por ser a capital, várias pessoas em Brasília existia o politicamente correto em Brasília, ele era bem mais forte que no resto do país. Vocês acreditam que em Brasília existe isso das pessoas, o que é certo, ele deve ser, ele é mais fiscalizado e o que é errado também é mais fiscalizado por estar aqui na capital do país? Vocês acreditam? Vocês sentem que existe isso? Queria te fazer uma outra pergunta para entrar nessa questão. Oi. Porque você falou sobre ter colocado tranças. Aham. E aí, eu sou mãe, né? Então meus filhos sempre falam assim, mamãe, por quê? Por quê, né? Então queria te perguntar antes, né? Como foi essa sensação para você de fazer as tranças? Você falar um pouco mais pra gente, né? Como que você sentiu? A sensação, porque a gente trabalha muito para mudança, a gente precisa trabalhar com o que as pessoas sentem, né? Sim. Então, como que foi essa sensação? Como foi como você se viu no espelho? Você falou de pessoas que fizeram comentários negativos, mas e comentários positivos? Teve? O que você pensou? Você se sentiu mais próxima de alguém negro que você conhece por esse fato? Como é que foi isso? Como a gente estava conversando antes, assim, eu tenho essa minha admiração pela cultura e pelo povo, pela força, pela beleza que traz, pela liberdade, a forma de viver, a força no agir, né? Quando eu fiz as tranças e as outras vezes que eu fiz, a trança, ela me dá uma sensação de poder, sabe? Aquela sensação de força, de identidade. Eu senti isso. Na hora que minhas amigas falaram isso, cara, você tá louca, vão lhe cancelar, você vai fazer um vídeo com essas tranças, você vai ser doido, isso é apropriação cultural e tal. E eu até liguei pra menina que fez as tranças em mim, perguntando como que ela se sentia fazendo a trança. Eram tranças soltas? Ou por que você fala trança? Toda presa na cabeça? Toda presa trança na cabeça. Nagô. Pra quem Trança, tá por aí, Sim, né? trança nagô. E eu fiquei com uma sensação, eu senti medo. E suas tranças foram feitas por uma empreendedora preta? Ai, que Ok, massa. vamos segurar esse ponto, Você sentiu né? medo? Eu senti medo. E eu liguei pra ela. Eu falei, você acha que foi errado? Inclusive, eu convidei ela pra vir pra aqui, ela não quis vir. Que pena. E eu falei, como que você se sentiu fazendo a trança em mim? Eu liguei, foi a primeira pessoa que eu liguei. Ela disse, eu não me vitimizo e tal, não sei o quê. Mas eu senti medo. Eu senti medo. O sentimento, assim, você achou que doeu, apertou sua cabeça? Não, eu Porque achei uma coisa é maravilhoso. pensar na trança, né? Outra coisa é pensar o que as mulheres negras passam, né? Pra estar Pra uma chegar nesse vida processo. usando tranças, até por uma sensação de que a sociedade quer te enquadrar. Se você é negro, você tem que usar tranças, Sim. né, e tal. E você não achou dolorido? Não, eu gosto do processo, sabe? Eu gosto de sentir o processo e tal. O ruim foi o depois. Mas e o olhar das pessoas na rua, assim? Sem ser as suas amigas? Eu achei massa.
por onde a gente andava, a gente foi num shopping e tal, e as pessoas, inclusive depois que a minha amiga falou isso, aí eu fiquei, será que estão olhando pra mim me julgando? Aham. Ou será que estão olhando pra mim achando bonito? Porque Sim. eu tava achando muito, muito bonito. E eu fiquei com aquela sensação, será que... E sempre que passava uma pessoa da cultura Isso que eu ia te perguntar. que me Uma olhava, pessoa negra, eu me né? sentia, será que ela tá achando ruim porque eu tô usando isso? Então foi um dia muito, muito estranho da minha vida, até que chegou a hora do podcast, e quando eu vim fazer o podcast eu tava de trança, e eu até falei sobre isso. Nós vamos fazer um podcast sobre apropriação cultural e tal, não sei o quê. Mas foi uma sensação muito estranha, eu posso falar. E por isso que eu tive a vontade de saber das pessoas o que eles sentem quando vê, tipo, eu de trança, sabe? Como é que sente? Qual é a sensação de ver uma pessoa que não faz parte da cultura usando a sua trança? O Marvin com certeza vai querer falar, mas veja que interessante. Você disse que se sentiu poderosa e tudo mais, né? E essa imagem, enquanto mulheres negras, para que nós sejamos realmente respeitadas como poderosas, como bonitas, ela é uma imagem muito difícil de construir. Não é uma imagem dada, Não. né? A mulher negra, para estar neste lugar de realeza, né, de beleza, dentro de uma sociedade racista, trança nenhuma dá pra gente essa possibilidade, Sim. né? Da mesma forma, a trança feita por uma pessoa que não é negra não dá pra ela também uma possibilidade que você mesmo descreveu, não dá, não dá mais que isso, não dá a sensação do que é ser negro. Uhum. Porque um Exato. penteado não é capaz de definir a negritude numa pessoa. Tanto é que algumas pessoas te localizaram nesse sentido, né? Dizendo, isso não é pra você. A questão não é que não seja. É que tornar-se negro, como o livro da Neuza de Santos Souza, é um processo de dentro para fora, né? Então, mesmo nós levamos uma vida para a gente conseguir descobrir e potencializar a nossa negritude. Muitas vezes, na maioria das vezes, isso não acontece quando a gente nasce, né? A gente vai percorrendo um longo caminho. Tem pessoas que vão nascer negra hoje nesse nosso papo aqui, talvez, né? Outras vão rever. Então, mais do que certo e errado, acho que não é a questão de não poder usar ou poder usar, mas de se colocar por um minuto nesse lugar que, no mínimo, olha o tanto de palavras que você trouxe: medo, insegurança, olhares das outras pessoas. Olha como pegar apenas uma das características da negritude já trouxe tantos enfrentamentos, né? Uhum. Né, Marvin? Exatamente. E aí tem um outro lado também, né? Que é esse lado de como que eu vou pedir para que você não faça a sua trança? Como que eu vou te impedir de fazer se a partir daí você tá gerando um emprego e renda Exato. para uma mulher preta? Exatamente. Então são várias camadas, né? Ninguém te perguntou na rua se você ficou com a trança por quanto tempo? 2 Se tinha alguma dificuldade de lavar, porque sempre entram nesse quesito, né? Quando diz Dá respeito pra ao cabelo lavar? afro. Né? Uma pergunta que É a uma gente pergunta escuta, que eu né? passo com uma frequência e pessoas brancas não entendem o porquê que a gente fica tão chateado com essa pergunta. Posso pegar? Como se você fosse um. Móvel, né? É, Eu nunca cheguei pra uma pessoa branca com cabelo liso e falei: você fica uma semana de escova sem lavar o cabelo? dá pra lavar normal? Dá pra Lava como lavar? lava. Porque se lavar, né? Você Exatamente. fica a semana toda sem lavar pra durar a sua escova? A gente não Exatamente. faz essa pergunta. Sabe uma coisa que eu pensei? Eu pensei, se eu, com 2 dias de trança, no primeiro dia, que foi o antes de eu me libertar da sensação de medo, que foi assim que minhas amigas me falaram aquilo, eu me sentia daquele jeito e eu fiquei pensando, se eu que tô com a trança, tô passando por isso, tu imagina alguém que passou por isso a vida inteira, né? Sim. Como que ele se sentia entrando num lugar que ele não sentia que era dele, né? Que as pessoas tentavam tirar. E esse é o nosso lugar o tempo inteiro. E assim, você teve 2 dias e teve essa opção de tirar a trança e já não ter mais ligação nenhuma com a questão da negritude. Acabou, né? Agora, a gente se tira a trança, esteja de trança, não esteja de trança, esteja de dread, não esteja de dread, a gente vai ser negro em qualquer situação. A gente não consegue se apartar desse lugar. Mas você gostaria de apartar desse lugar? Eu não, Então. porque
eu considero que nós tivemos oportunidade, isso a gente precisa falar sobre oportunidade, de reconhecer a minha negritude como algo positivo. Mas existem muitos jovens, muitas crianças, muitas famílias, muitos idosos que ainda estão recebendo essa influência negativa do que é o racismo diante dos corpos das pessoas negras. E por quantas vezes a gente não quis apartar desse lugar, né? Isso que eu não falo, é o eu tive lugar da oportunidade negritude, mas o lugar do racismo, de né? construir, mas não foi sempre assim, né? O lugar de ser confundido como uma pessoa que não tá ali no momento de lazer, mas que tá sempre num momento de subserviência, de Exatamente. servindo, num lugar de ser seguido no shopping. Exatamente. Independente de como a gente estiver com o cabelo, o que eu percebo é que, assim, não tem nada, nem o Vinícius Júnior com tanto dinheiro, né? Sim. Negro que chegou ao topo, né, de uma sociedade que o capitalismo ele anda de braços dados com o racismo, né? E a prova tá aí. Um cara milionário ainda continua sendo um milionário negro. Exatamente. E tem as consequências que estão impostas, né? Chamar de macaco é macaco pobre ou rico, tanto faz, né? E por um lado, muitas vezes uma pessoa branca faz a trança e as pessoas podem até falar o contrário. Que lindo, você tá muito fashion, né? Agora, com a gente, a trança é o que mais aproxima da marginalidade, da pobreza. Não sendo você um artista ou um funcionário público, talvez você não consiga negociar no seu ambiente de trabalho para poder usar suas dreads. Seu chefe vai falar, olha, você vai trabalhar aqui agora, como muitas meninas já me procuraram em shopping, né? Eu sou professora também. Fala, professora, o shopping me obrigou a fazer escova no cabelo. Antes de usar o dreadlock, eu usava um Black Power, né? E o único lugar que eu consegui emprego foi no shopping, né? Algumas pessoas não conseguiram, eu consegui. Foi o único lugar que eu consegui. Entra já naquela coisa do étnico, né? Do exótico, assim. O shopping, muitas vezes, ele quer ter uma funcionária negra, alguém que seja muito bonito e que tenha uma identificação com essa estética negra para vender a imagem da loja de diversidade. Mas eu trabalhava numa loja exatamente que vendia diversidade, trabalhava nesse lugar, exatamente. E foi por isso que eu consegui esse emprego. Em contrapartida, eu estudava publicidade e propaganda, estava quase me formando na época. Quando fui concorrer a um cargo na área de marketing, que era a área que eu estudava, eu não servia. Foram me feitos questionamentos naquele momento que estavam fora da área no qual eu iria trabalhar. Então, inclusive, uma das pessoas que foi quem me indicou para a área me ligou super envergonhado, me pedindo desculpa, porque eu não consegui chegar no assunto da entrevista. Ele olhou para mim assim e falou assim: você mora na Candangolândia, né? Falei, é. E eu achei que a entrevista já tinha começado. Sim. Que antes de se chamar Candangolândia, se chamava Lonalândia, porque as casas eram feitas de lona. Achei que ele tava me testando. Quando não, ele falou, não, então é isso. Obrigado. Então eu não consegui fazer a entrevista. Porque com certeza a minha aparência chegou antes da minha capacidade na cabeça dele, né? E isso, quando a gente fala de homens negros, a gente pode falar muito da questão da apropriação cultural, né? Eu fui casada por 15 anos e acompanhei, o meu companheiro era um homem negro, em muitas situações, num período em que ele estava em busca de emprego, era muito triste. Porque, assim, chegava a fazer 20 testes, 30 testes. E dizia assim, eu fui muito bem na entrevista. Até eu já tinha um pouco mais na frente uma discussão sobre isso, né? Mas ele passou por um processo de escurecimento, que eu digo assim, de se enegrecer mais, de entender que o problema não era com ele. Que ele poderia falar o que fosse. Ele diz assim, mas às vezes me botavam numa sala para fazer prova de matemática e eu via que só eu que estava fazendo aquela prova de matemática. Ninguém mais estava fazendo. E até ele conseguir entender que eles tentavam desclassificar ele, mas ou ele ia... eu sou uma pessoa muito extrovertida, teve uma dinâmica em grupo, eu me destaquei, eu sei que eu fui bem. Aí ele falava assim, então tá bom, depois a gente vai ligar para as pessoas que passaram. E ele nunca era essa pessoa que passou. E uma amiga, que é médica negra,
Quando terminou a residência, antes de passar no concurso, começou a tentar colocação em hospitais particulares. Aí ela mandava sempre o currículo dela com a foto, que eles pediam com foto. Aí um dia eu disse assim pra ela: vamos fazer uma coisa? Manda o seu currículo, mas bota uma foto de uma pessoa branca. Gente, não levou uma semana e ela foi chamada. Mas foi chamada com a foto. Quando chegou lá, ela mostrou os 2 currículos. Um com a foto dela negra, e só assim que ela conseguiu. Aí entra na coisa do politicamente correto, né? Que você perguntou. Só assim que ela conseguiu o emprego, porque ela já foi com a advogada e falou: olha, eu sofri racismo. Agora, o seu primeiro emprego, olha o estresse emocional, Meu Deus. né? Olha a Sim. dor que essa pessoa teve. Um curso de medicina, um curso disputadíssimo, anos de anos, de uma família Sim. que faz um sacrifício enorme para conseguir ter alguém na área de medicina. E olha o que ela passou. Então, apropriação cultural negativa, porque os elementos da sua cultura, ao invés de serem colocados de uma maneira positiva, dentro da estrutura racista, os elementos da nossa cultura, para ser consumido, ou seja, o branco ele gosta da cultura negra, mas ele não gosta do negro. Gosta de consumir tudo que a gente produz, música, Desde que o negro não esteja desde que o inserido negro não esteja presente. ou esteja numa posição de serviço. Comidas, né? Ah, comida negra é deliciosa, acarajé é maravilhoso, né? Mas os maiores restaurantes mais caros, os chefes não são negros. Sempre a gente vê atrizes falando, tipo, nas novelas, como você iniciou, nas novelas sempre esteve no local, o negro sempre esteve no local de estar servindo isso, aquilo, Sim. outro. E eu nunca tinha entendido isso até semana passada, quando minha sobrinha estava fazendo um trabalho para a faculdade e ela pediu para que eu falasse sobre como que eu me sentia como mulher, nos cargos que eu tinha ocupado durante a minha vida, como que eu me sentia como mulher, as dificuldades que eu passei. E eu percebi que eu nunca percebi nenhuma diferença, por mais que tenha tido, eu nunca enxerguei essa diferença e nunca me imaginei, eu sou mulher, será que eu vou? Nunca passei. E eu entendi o porquê. Porque eu cresci, estudei a vida inteira numa escola religiosa de freiras, onde todas as posições de Eram poder eram de femininas. mulheres. Então eu nunca, na minha cabeça, sempre achei que mulher estava no poder. Então eu E só cresci tinha com isso. mulheres. E eu percebi isso semana passada. Essa chave abriu para mim semana passada. E foi quando eu consegui enxergar esse lado de sempre colocavam como empregado, como isso, como tá servindo, e nunca se viram como chefe, como isso, aquilo, outro. Então, as crianças já cresciam com isso, né? E não sou bom o suficiente, porque é negro, não é isso. Então, assim, existe, isso é verdade. E eu consegui perceber isso semana passada, quando minha sobrinha me perguntou sobre como que eu me sentia como mulher, quais as dificuldades que eu tinha passado. E eu percebi que nenhuma, porque eu sempre me enxerguei como poder, porque todas as mulheres que eu conheci durante a minha infância e tal, elas sempre as posições eram todas ocupadas por mulheres. E tinha muitas meninas. Na escola, É. algumas poucas. Isso também é uma informação importante. Sim. Poucas. Para dizer que essas que foram empoderadas, a maior parte delas eram Aham. mulheres, eram meninas não negras, né? Uhum. Cristiane falou sobre teatro, sobre ser atriz. Eu tenho uma situação que eu brinco. Meu pai, ele participou de alguns filmes, né? Um foi... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Caso Cláudia, que ele foi... Ele apanhava da polícia. E teve um outro dos Trapalhões. Trapalhões nas Minas do Sim. Rei Salomão. Que ele era da tribo, né, africana. Aham. E sempre nesses papéis estigmatizados, né? Então zoava muito ele, zoou muito ele. Porque ele fez esses filmes aí, mas, né? Não Aham. tinha como essa carreira ir pra frente. E a gente sabe que na televisão, nas mídias, demorou muito tempo, tá mudando agora, né? É. Agora que a gente tá conseguindo ver uma luz no fim do túnel, depois de muita luta, Sim. depois de muitos atores, atrizes brigarem por esse espaço, por esse lugar, problematizarem essa questão. E aí agora que a gente tá tendo duas atrizes negras ao mesmo tempo sendo protagonistas de uma novela. E a 2024. Thaís Araújo, essa semana, fez um post falando sobre isso, que
Agora, no Brasil, nós temos 3 novelas. Eu não vejo novela, mas eu fiquei atenta, fui lá olhar, onde as 3 pessoas são mulheres e são mulheres negras. E o que é Complexo. apropriação cultural? O pessoal pode estar perguntando, né? Ah, mas a gente está falando aqui sobre apropriação cultural. Apropriar é tornar seu, tornar próprio, pegar para você uma coisa que não é sua. Então, o macarrão que a gente come, a pizza que a gente come, são 2 formas de apropriação cultural. Para dizer que a gente não está falando só de negro, vamos falar da cultura italiana, né? Então, se você está Ok. na sua casa comendo macarrão, você está fazendo apropriação cultural. Você tá, eu adoro macarrão. No meu caso, eu não gosto muito de massa. Mas tem pessoas que gostam, amam, então falam, eu não vivo sem macarrão. Isso é apropriação cultural. Porém, o que a gente está falando de apropriação cultural dentro desse contexto da negritude é diferente quando são povos subalternizados, invisibilizados, que não usufruíram das suas. Quer dizer, quem fez o macarrão ganha milhões em todo mundo por conta dessa grande descoberta. Mas a pessoa do acarajé muitas vezes continua com uma banquinha debaixo na rua, no relento, ganhando pouco, fazendo, né? Então ainda existe, nesse acarajé delicioso, a precarização do trabalho. Então a apropriação cultural é quando você entra num shopping e vê uma loja toda com artefatos de povos originários, por exemplo, que foram comprados de pessoas de povos originários com preços baratíssimos e que são vendidos no aeroporto por uma fortuna. Então, esse é um exemplo de apropriação cultural. Aquele bem, ele é um bem considerado de valor. Porém, quem usufrui desse valor não é o povo que cria, são outras pessoas. E aquele povo, a moça que fez o colar, ela continua vendendo seu colar por R$10 e o cara fica rico com a loja no shopping. É bem isso mesmo. Até onde e quando passa a ser exagero a apropriação cultural? Olha, tem várias maneiras, né? Mas eu acho que quando aquele que é o detentor, vamos dizer assim, da propriedade intelectual, né? E existe, é importante falar de propriedade intelectual porque as pessoas acham que a cultura negra, ela não tem intelectualidade, ela não tem, né? As pessoas acham que fazer música é coisa de gente que não tem o que fazer teatro é coisa de que não é um Desocupado. trabalho intelectual, né? Que não é um trabalho que denota música é matemática, por exemplo, né? Então, se você quer tocar um instrumento musical, você vai fazer uma aula, você vai descobrir que é bem difícil. Matemática e Né? português, Que né? você olha a pessoa tocando, você fala, eu vou tocar violão também e tal. Mas geralmente na segunda, terceira aula a pessoa vaza. Porque Sim. só quem tem determinação mesmo que fica ali, é que vai conseguir aprender. Então a apropriação cultural é exagero quando você está usufruindo muito mais do que, do que a própria pessoa. Né? Então, E tendo benefícios econômicos, tendo né? benefícios econômicos ou sociais. Porque, por exemplo, muitas famílias muito ricas, isso que eu vou falar é bem polêmico, mas elas adotam crianças negras como uma forma de apropriação cultural. São pessoas muitas vezes ricas que querem mostrar para a sociedade que elas são pessoas boas, que são pessoas que fazem caridade. Então elas incluem aquela criança negra na família, não tem muitas vezes um cuidado de conhecer a história, conhecer a cultura, mas elas ganham um crachá social. Você não sabe quem são aquelas pessoas, mas quando você olhar, você já vai automaticamente falar assim, nossa, essas pessoas são maravilhosas, elas adotaram uma criança negra. O contrário, a gente não vê famílias negras ricas adotando crianças brancas. Isso é um fenômeno mais raro, né? Então, quando alguém... É por isso que, às vezes, as pessoas... Eu sou mãe adotiva, né? Então, eu falo de um lugar do que eu conheço bem. Por isso que, às vezes, os critérios para uma pessoa adotar, eles são um pouco mais rígidos. Porque é preciso descobrir qual é a real motivação dessa pessoa no momento de que quem está fazendo essa adoção, de qual é a real intenção. Se não é uma apropriação cultural. Olha, eu vou aparecer na foto, as pessoas vão gostar mais de mim porque eu sou um cara milionário, minha distribuição de renda é adotar uma criança negra. É bem complicado, mas isso também é uma forma de apropriação cultural. Um grupo de pagode faz mais sucesso se tem pessoas brancas ou negras? Marvin. Essa questão aí é uma questão polêmica. Para o público raiz, eu acredito que pessoas pretas vão ser abraçadas. Para o mercado, tem mais dinheiro, né?
para o mercado, gravadoras e televisão e mídia, com certeza pessoas brancas. Entende? Então, Com às vezes, o certeza cara é branco, absoluta. começou outro dia. Não tô falando da qualidade do trabalho que ele faz, mas a possibilidade dele conseguir se lançar profissionalmente, fazer shows mais caros, Sem né? dúvida. Os grandes nomes da música baiana são Não são negros. brancos. E foram reconhecer Margareth como a rainha outro dia, Exatamente. né? Quando a gente pega a música, quando a gente pega a Daniela Mercury com A Cor Dessa Cidade Sou Eu, é uma mulher, né? É, não sei se ela se considera uma mulher negra, mas é uma mulher não retinta. Exatamente. E É a meio a importante falar sobre tantas isso. mulheres retintas na Bahia que fazem E música. quanto mais retinto, maior vai ser a intensidade da discriminação. Então, não é sobre a pessoa dizer, ah, mas eu sou negra também. Tá, você é negro Sim. também. Agora, quanto mais escuro, mais traços negroides, maior vai ser o racismo. Então, a sua vontade de ser negro, ela não muda essa realidade. Então, a cidade mais preta fora da África, Salvador, a cor dessa cidade não é ela, Não é mesmo? né? Por mais respeito que a gente ama a Daniela, tá? Eu Sim, amo não, é isso que Daniela. eu tô falando. Não é sobre a qualidade do trabalho que a gente Não é está pessoal falando. nem É. sobre ela, mas sobre o estereótipo, né? Então, eu creio que a mídia, o sistema, o mercado manipulou tudo isso. A cor dessa cidade sou eu. Não, calma aí. Ué, Vocês percebem, eu percebo, é algo que eu percebo, que a cultura negra, ela vem desabrochando, não que ela tivesse morta, não estou dizendo isso, mas ela vem desabrochando com essa nova geração que tá vindo aí, é, tipo, o cabelo, a gente vê muito jovem hoje com o cabelo natural, botando black power pra fora, entendeu? As meninas não estão mais tanto alisando, elas estão deixando os cabelos, né? Vocês percebem que essa nova geração, ela tá vindo mais empoderada em relação aos elementos da cultura? Não acha, não? Não. Se a gente pensar em época, o movimento negro ele surgiu no final dos anos 70, né? E muito influenciado pelo movimento estadunidense, os Panteras Negras, também pela independência dos países africanos, né? E nessa época, as pessoas usavam Black Power. sim. As pessoas Eu fui usavam. influenciado pelo meu pai. Eu tenho um Eu quadro do meu também. pai de Black Power no meu quarto. E a partir daí eu falei, pô, eu quero ter um black também. Eu Eu entendi usava o poder cabelo disso. Joãozinho cortadinho assim, porque o cabelo nosso não cresce pra baixo, E aquilo eu usava porque meu pai sempre falou: minha filha, seu cabelo é lindo, seu cabelo é crespo, seu cabelo é bonito, né? Então eu acho que parece que a gente está sempre começando, né? Então isso é uma maneira de não avançar. Suas falas, elas me dilaceram, assim, de uma maneira, né, verdadeira, Sim. né? Porque eu tava. Quando você fez essa pergunta, eu ia falar, eu acho que sim. Porque teve quem correu para que a gente. Teve quem caminhou para que a gente pudesse correr agora. Mas de fato é isso. Parece que a gente tá sempre recomeçando. É De bom que forma alguma. Em contrapartida, eu acho que tudo cai muito no se sentir bem, né? Tem que achar um equilíbrio. É esse se necessário sentir achar um bem. equilíbrio. E aí o Stuart Hall, outras pessoas que falam sobre identidade, elas falam que até esse se sentir bem, ele é construído pela indústria Construído, cultural. manipulado, sim, sem dúvida. Você aprende que quem te ensinou que você, porque se eu não tiver um cabelo batendo na bunda, eu não me sinto bem. Olha essa frase. Mas esse imaginário de um cabelo batendo na bunda não é da mulher negra. Não é. E aí? O Certo. japonês vai fazer cirurgia para abrir o olho? Para se sentir bem? Vocês sentem, o que é que vocês sentem, assim, com o dread e tal? Eu já ouvi que quando o cabelo negro, ele cresce pra cima, Aham. porque são coroas. E Sim. são assim que eles se sentem quando eles deixam o black power, botam o dread em cima. Como que vocês sentem em relação a isso? Eu me sinto empoderado, me sinto maravilhosamente bem.
Meu cabelo faz parte da minha construção de autoestima desde sempre, né? Como eu te falei, eu tive essa referência do meu pai. Meu pai sempre foi uma referência incrível pra mim. Minha mãe também cortava o cabelo curtinho. Teve um dia que Aham. ela usava o cabelinho, né? Abria o cacho e tal. Teve um Sim. dia que ela acordou irritada, raspou e nunca mais utilizou o cabelo maior e tal. Então, eu passei por essa construção do black, de ser mal visto, muitas vezes, até pelos meninos pretos que riam Só do meu cabelo, raspavam, né, a porque maioria. não entendiam quando eu entrava, e isso aí me tornou mais agressivo, porque eu queria demonstrar essa minha negritude, essa minha força. Chegou num determinado momento que eu falei: "Pô, não preciso mais, eu sei quem eu sou". Eu consegui ir me compreendendo como ser humano, Aham. e compreendendo, como o mundo me olhava, e isso mudou como eu olhava o mundo também. Até eu chegar no dreadlock, no undercut, mas o cabelo sempre fez parte da minha autoestima, porque eu acho que a gente tem que vencer as batalhas estéticas também. Uhum. Eu Sim. preciso ocupar os espaços das pessoas, eu quero que as pessoas vejam que eu tô chegando. E vê, viu? E E E, vê. e isso tem a ver com um texto que eu li uma vez que dizia assim: das pessoas negras tudo foi tirado. Então é como você sai de um continente para o outro, você não pode levar nada, né? Uhum. Nossos antepassados, quando vieram para cá, eles não puderam trazer seus bens. Então, o negro, por que que as pessoas não entendem às vezes por que que a gente gosta de roupa colorida, por que que a gente quer um cabelo grandão, por que a gente gosta de ser vistoso? E aí esse texto ele fala que a obra de arte da estética negra, ela é produzida no seu próprio corpo. Olha que coisa bonita. Mas isso é Porque lindo. nós fomos desapropriados, né? Assim, olha, você tem que ir aí desse jeito. Então eu vou bonito, sim, sem né? dúvida, é Então eu isso. vou escolher minha melhor roupa, então eu vou escolher o meu melhor, né? Eu já tive cabelo de tudo quanto foi jeito, mas sempre coisas afro, trança, cabelo cheio, e essa coisa também tem muito a ver com que essa versatilidade, porque o continente africano ele tem 54 países. E isso fala como nós somos ricos. Então, para nós, pessoas negras, eu entendo que às vezes as pessoas não negras podem ficar com uma mesma imagem a vida inteira. E tá tudo bem. Mas eu vejo que nesse nosso universo de pessoas negras, a gente parece que é algo da cultura não ser igual, Uhum. sabe? Sim, sem dúvida. Experimentar modelos de roupas. A gente está muito quando fala do afrofuturismo. Se você colocar, vocês que estão ouvindo aí, colocarem lá na internet agora afrofuturismo, imagens, só aparecem coisas bonitas, né? Aparecem coisas assim que, cara, quando eu lembro da Grace Jones, né? Quando eu lembro de Pinar, duas mulheres que usavam cabelo muito curto. Pra mim, hoje eu tô numa fase que eu uso meu black bem curtinho, mas bem curtinho mesmo e totalmente natural. E eu já fiz isso várias vezes na vida. Adolescente, o cabelo cresceu, eu falo, tô com raiva de tudo, vou cortar curtinho. E toda vez que eu faço isso, do lado das mulheres, as mulheres falam assim: mas você não tá preocupada se vai ficar feia? Ninguém vai te paquerar. Mas o homem gosta de mulher com cabelo comprido. Não sei, é masculino. Então, assim, eu quero dizer pra quem tá ouvindo aí, olhem as imagens das mulheres africanas nas aldeias, muitas com cabelo curto. Gente, a força que uma mulher tem com cabelo curto, cabelo natural, é tão grande que muitas vezes ela mesma não dá conta. Porque as pessoas começam a te notar. Você não tá ali. Você pode usar o cabelo do jeito que você quiser. Mas na hora que você falar assim, eu vou conhecer a textura do meu cabelo pelo menos uma vez na vida. Eu vou chegar debaixo do meu chuveiro, eu vou lavar minha cabeça, eu vou malhar, eu vou correr, sabe? Eu não vou depender de nenhum acessório da indústria para me considerar uma pessoa bonita. Quem não gostar de mim assim, sem maquiagem, não precisa gostar de mim de jeito nenhum. Assim. Porque também é apropriação cultural. É, a gente entra num lugar muito delicado, né? Principalmente nos dias de hoje, no que diz respeito à rede social, a Aham. filtros, né? A É. Sim. manipulação de Uhum. imagem. Então, acho que esse é um problema, eu não posso falar pela minha geração, que assola a nossa geração, né? Não só, aí a gente entra Que não gera só em pessoas insegurança, né? negras, né? Se, É. se para pessoas não negras já é uma dificuldade, imagina para as pessoas negras que têm que lidar com Sim. todas esses, né? Esses
pormenores aí. Eu estava falando Claro com o que a Cristiane. gente, só para completar, claro que quando a gente está fazendo o trabalho profissional, a gente se preocupa com a nossa imagem, com a maquiagem, com o cabelo. Não é sobre se descuidar, né, ou não investir na sua aparência, não é sobre isso, né, que eu tô falando. Mas assim, eu sou muito vaidosa, eu gosto de pintar unha, eu gosto de usar anel, enfim, aparecem outros elementos que caracterizam a sua. Tô dizendo assim, que o cabelo não seja, e para nós também não é só por cabelo, né? Que cabelo é uma das coisas que nos define, mas nós Sim, temos exatamente. várias. E aí cada um vai descobrir a sua imagem pessoal, aonde se sente. Se você, eu conheço uma senhora de mais de 80 anos que até hoje ela usa trança. E ela é lindíssima, e eu acho que ela é isso. Quando eu penso nela, eu imagino ela com umas tranças compridas. Então, é sobre a liberdade de estar como você se sente bem. Estava falando com o Cristiane antes da imagem que eu tenho de cada cultura, de cada povo, né? E eu acredito que a força de cada povo, ele tá quando eles reconhecem a sua identidade e eles assumem aquilo, isso é força, né? Eu sempre enxerguei a cultura negra como força. E na minha cabeça, por ter visitado a África várias vezes, por estar na Uhum. Nigéria e tal, eu via, quando eu voltava no tempo do domínio, de tudo que aconteceu, a única coisa que vinha na minha cabeça era que a inferioridade do homem branco, por se sentir tão inferior a uma figura tão majestosa, a única forma, a gente estava até falando sobre isso antes, a única forma de fazer com que aquela grandeza toda se sentisse diminuída era mostrando para aquele povo que eles acreditassem que eles eram inferiores. Sim. Porque era a única forma de dominar uma raça tão poderosa, né? Uhum. Fisicamente. Começando por aí, fisicamente. Eram estruturas que nas outras culturas não se encontrava. Então, assim, a única forma de dominar alguém era, principalmente aquele povo tão forte, seria pela mente, né? Tentando baixar que aquilo é feio, isso é horrível, isso não sei o quê. Então, isso foi passado de geração em geração, e no momento que talvez um dia isso aconteça, no momento, e o Pantera Negra, eu acho que veio mesmo pra, né? Pantera Negra foi um filme que fez uma Sim. revolução dentro da cultura. Mostrar a força das pessoas. E quando as gerações, assim como eu acreditei que a mulher deveria estar no momento em posições de poder, porque eu cresci vendo isso, quando as crianças de cada cultura, né, perceberem que a força que a cultura delas pura tem, quando elas começarem a perceber isso, a força que vai nascer, que vai desabrochar de cada cultura individualmente, cara, vai ser muito lindo, né? Eu espero que um dia isso possa acontecer, sinceramente. Porque eu acho que o que vem estragando tudo é essa necessidade de fazer com que os povos, eles se misturem, que tudo fique uma coisa só, Sim. né? Que a cultura de tal, isso é feio, isso não sei o quê. Eu participei da conferência da ONU em Nova York há 2, 3 meses atrás. E eu achava muito, eu acho muito lindo quando vem pessoas falando em inglês, obviamente, mas cada um com seu sotaque, sabe? Cada um traz o seu sotaque forte, carregado, as suas roupas. Eu acho isso tão massa, tão bacana, sabe? De levar, de você saber trazer a sua história com você e você carregar isso com dignidade, sabe? Você trazer e, tipo assim, para as pessoas que não têm cultura, a força de vocês dói muito mais nelas do que o julgamento delas deveria doer em vocês. Porque agride quem não tem o que vocês têm. E essa é uma dificuldade pra gente, né? A dificuldade de saber de onde viemos, Exatamente. né? E, Porque isso foi nos roubado, né? e a pessoa branca, ela pode fazer essa leitura. Agora, o escravismo, tem muita gente que ainda entende que o negro começa na escravidão negra brasileira. Que não tem, né, assim, quando eu li pela primeira vez que a primeira universidade no mundo foi fundada em Timbuktu, no Quênia, tem gente que a gente nunca olhou no mapa para ver onde fica o Quênia. Então, isso faz cair por terra toda aquela história greco-romana, que é passada pra gente de que tudo na Grécia, quer dizer, existiu um continente africano antes de tudo. A fonte de toda inteligência, de toda tecnologia, de tudo que é de bom no mundo, vem do continente africano. Isso é uma verdade que pouquíssimas pessoas negras e também pessoas brancas têm acesso.
E isso é feito de uma maneira proposital. Porque se os brancos estão no poder até hoje e conseguem manter a concentração de renda, né? Sendo que o Brasil é um dos países que tem a maior concentração de renda do mundo, então não disseminar a informação é uma maneira de manter as mentes das pessoas negras, né? Enquanto uma pessoa negra está preocupada em ser bonita, uma pessoa branca está preocupada em ganhar dinheiro, investir em negócios. Ela não precisa ser bonita para ter sucesso. E as pessoas negras acreditam que se ela não for bonita, se ela não estiver bem vestida, se ela não estiver vestida... que isso é uma coisa que a sociedade ensina pra gente. E é uma verdade. É uma verdade por conta dessa mesma questão do racismo. Porque quem é multimilionário coloca uma camisa branca, uma calça jeans, Tá pronto. vai pra rua e não vai ser... Uma pessoa branca, ela não vai ser questionada na porta de um shopping se ela tá entrando pra roubar. Entende? Então, o preço pra gente existir dentro dessa sociedade, por isso que a nossa mãe fala, não pode sair sujo, não pode sair com sapato sujo, Sem documento. você tá sem documento. Então, entende? E quando você vê falar de Moisés no Egito, e que ninguém fala que o Egito era negro, que Moisés, né, eu não sou evangélica, mas para quem é que tá aí ouvindo, o primeiro profeta é um homem negro. Sim. E tem uma fala que eu gosto muito, é que tudo que o homem branco não conseguiu explicar vem dos extraterrestres, né? Incas, maias, astecas, né? As pirâmides do Egito, tudo de bom, Tecnologia né? A tecnologia. preta. Se vocês pegar Tecnologia ancestral. um livro chamado Cientistas Negros, você vai ver a quantidade de invenções que existem na sociedade, que foram produzidas. Primeira pessoa que fez uma cirurgia aberta de coração, um homem negro. A história, ela é contada por quem ganha, por quem vence. Exatamente. Então, quem vence tem o poder de apagar a história que eles não querem que... Isso é apropriação cultural. Aham. Quer dizer, a gente fez, mas a criancinha que está na escola acredita. Quantos meninos eu já tive em sala de aula, falo, por que você não quer ficar na sala? Por que você fica saindo? Por que você está fazendo bagunça? Porque eu sou burro, professor. Ai, meu Deus. Ele acredita, o menino negro, ele já chega com essa certeza de que ele é burro. Então ele tem que ir lá para trás chamar atenção. Porque pela inteligência, ele não vai conseguir. Isso são crenças limitantes. Não. Enquanto uma criança branca, desde pequeno, o pai fala, você vai ser médico, você vai ser o que você quiser, meu filho. Esse menino negro muitas vezes nem tem pai. E por conta do quê? Por conta da história da pessoa negra, né? Então, essa riqueza cultural que a cultura negra tem, muitas vezes ela não chegou na mão da própria pessoa negra. Para ela Verdade. entender, falar assim, eu sou poderoso. Não é, ser poderoso, dentro da estrutura do capitalismo, a pessoa acha que é ser bonito, ter dinheiro, é ter, né? Mas dentro da filosofia africana, ser poderoso é ser. Então, o Nelson Mandela ficou 30 anos dentro de uma prisão sendo poderoso. Porque ninguém podia tirar dele o que ele tinha, que era o conhecimento. Exatamente. E, Não vestiu roupa de marca por 30 anos, assim. e a parte massa da história dessas crianças, que poderia fazer com que elas mudassem, Sim, não é contada nos livros. exatamente. É um negro no tronco. Quando eu lembro do meu livrinho da escola, quando falava da escravidão, era um negro no tronco. Aquela imagem do negro no tronco, parado, ela sempre aquilo cria na gente uma coisa de que nós somos pessoas que não lutaram. Heitor Valente e Afro Raga estiveram aqui. E tem uma frase de Heitor que eu acho muito massa. Heitor Valente, ele faz um projeto social com crianças que estão em centro, Sim. né? E ele fala que os jovens da Do periferia socioeducativo, né? Do não se sistema prisional. reconhecem Sim. nos livros de história. Isso é verdade? Total. Isso Não é se reconhece no livro de história, não se reconhecem nas profissões, né? Que ele pode... Sim. Eu já dentro do sistema prisional dando aula, os meninos falarem, eu vim para o mundo do crime porque eu queria ser poderoso e o lugar mais poderoso que eu enxerguei na sociedade foi no mundo do crime. Meu pai é motorista de ônibus e eu não queria ser motorista de ônibus. Então eu falei, eu vou pro crime, porque no crime eu posso ser chefe. Então, vamos pensar nas oportunidades que crianças negras e crianças brancas têm, né, dentro da nossa sociedade, para ter uma vida digna, para ter segurança alimentar, para ter, né, enquanto essa questão, quem lucra com o carnaval hoje, né? Quem são as pessoas que fazem o carnaval? As comunidades, quanto custa uma fantasia dentro de uma escola de samba, né?
Mesmo Sim. um show de um cantor negro que você admira, você vai lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, quanto custa? Quantas pessoas negras, muitas na meia idade, é que vão ter condição financeira para começar a frequentar, É né? Eu tô verdade. ouvindo você falar a respeito desse lugar e tudo isso é pautado nas referências também, né? Uhum. Se a gente não tem nossas referências bem firmadas, como é que a gente vai acreditar que a gente pode ocupar esse lugar de ser um advogado, de ser um médico, de ser um artista Sim, bem-sucedido? Se você não tá enxergando aquilo ali, não tem ninguém que você olha e você fala, não, isso tá perto de mim, tá próximo. exatamente. É muito distante pra gente, já foi muito distante. Pra algumas pessoas é muito distante. E é assustador, né? Porque muitos artistas negros no Brasil tiveram carreiras muito promissoras e morreram muito pobres. Então, aí é mais um fator de apropriação cultural. Porque muitas vezes quem administrava as carreiras deles eram pessoas brancas que ficaram muito ricas, Uhum. mas eles não. Porque quando ofereceram uma nota de 100 para ele depois do show, ele que nunca, né, falou: Poxa, toda vez eu vou fazer um show, vou ganhar R$ 100? Que maravilha! Exatamente. E o outro ganhando 100 mil. Acho que o Marvin Exatamente. pode falar mais dessa coisa, né? Sim. De como alguns artistas no Brasil estão na música, que a música, ao contrário do que as pessoas pensam, o teatro, ao contrário do que as pessoas pensam, são lugares que sempre tem trabalho. Mas emprego e trabalho são coisas diferentes, né? Completamente diferentes. Completamente diferentes. Sem contar as pessoas que fizeram o caminho, não tiveram esse reconhecimento. Uma pessoa branca foi lá, ocupou esse espaço, foi vista como o ícone, né? A gente Aham, tivemos várias pessoas. Uma delas é Johnny Alf, sim. né? Que foi um dos precursores da Bossa Nova. Mas não tem esse título. Pouquíssimas pessoas conhecem Johnny Alf. Só quem gosta de música mesmo, que pesquisem, gente, Johnny Alf. E não veio pela televisão. Quem conhece, né, teve que conhecer por outros meios. Sim, Né? não. Quando a gente fala da Dona Lia de Itamaracá, que está aí com quase 90 anos, né, 80, a gente vê que ela está sendo um grande sucesso. Mas eu vejo por outro lado, eu digo assim, gente, essa mulher teve uma vida inteira, porque ela disse que canta desde os 12 anos. Outro dia eu estava Olha assistindo uma isso. entrevista. Ela teve uma vida inteira de invisibilidade, né? Então agora está no final da vida, quando todo mundo fala, olha, o racismo acabou, olha a Dona Lia de Itamaracá. Não, eu penso nos 70 anos, 60 anos, onde essa mulher, né, mulheres como Clementina de Jesus, levaram uma vida como empregada doméstica para só depois dos 60 anos poder começar na carreira musical. E falando sobre o que Marvin estava falando, do saber quem é, eu sempre trago um pedacinho da história do meu projeto social aqui. Eu tenho um projeto social para crianças lá no interior do Rio Grande do Norte. Tanto o esporte, que é o judô, como o empreendedorismo social para jovens e adultos, que a gente sabe que Uhum. muitos chegam no final e não sabem nem ler nem escrever direito, sabe ler e escrever, Sim. mas é bem... Então, é um projeto social que bota esses meninos para conhecer sobre marketing, sobre economia, finanças e tal. E no final do ano eles fazem, eles apresentam um projeto como se fosse a empresa, eles Sim. montam. E aquele que ganha, a gente financia isso lá no interior. E tem o judô, que é muito forte. Uau. E o judô, um dos bairros onde mais forte, era um dos bem discriminados, que era mais distante, bem grande. E a maioria das minhas crianças eu tenho esse judô em vários locais, mas nesse lugar era a maioria das crianças, né? Bem mais crianças. E a gente sempre mostrava para eles a importância deles saberem quem eles eram, Sim. conhecer a história deles, não ter vergonha, porque muitos dos pais estavam presos, não ter vergonha de onde eles tinham saído, a importância de saber que o que aconteceu para trás não determinava quem eles iam ser e quem eles eram hoje, que nada que eles poderiam, que as pessoas poderiam dizer ia determinar quem eles eram. Então, durante muitos, a gente treinava com eles meditação e tal, e durante treino, tinha algo que eu fazia que era um pouco cruel, acho que eu já falei isso aqui, inclusive, que era assim, o que estava bem massa, assim, se saindo bem, que os meus meninos, muitos deles são da seleção do Rio Grande do Norte, de judô. E quando estava muito bem, porque eu também sou professora deles, eu sou faixa preta de judô. Aí eu ensinando eles, na hora eu treino super pesado, treino de alto rendimento para crianças.
E quando eu via que não tava bem massa se saindo, eu digo, nossa, que péssimo. Você tá Nossa, que horror. Veio pra cá fazer o que hoje? Você não sabe, tá fazendo nada. Tudo que você aprendeu, você não fez nada hoje. E eu via que aquilo ia drenando. Ia drenando, ele ia se esforçava mais. Eu disse, pior do que antes. Quando a lágrima tava caindo, eu chegava pra eles e então quer dizer que tudo que você aprendeu até hoje, só porque eu falei que você não era, você acreditou, e tudo que você fez até hoje não valeu a pena? Então, se outra pessoa chegar ali fora e falar pra você que você não sabe nada, que ele é melhor do que você vai acreditar, todo o seu esforço ficou pra trás, porque muitos dos meus atletas, eles estavam muito bem, muito bem, muito bem, chegavam num campeonato brasileiro, em Curitiba e tal, onde quer que seja, um menino de favela, que não estão torcendo por onde ele, a grande vão maioria vaiar, era filho de médico, filho disso, com isso, com Uhum. nutricionista, não sei o quê. Chegava lá, o menino, eu ganho tal coisa, eu treino não sei o quê. E a gente percebia que aquilo ia drenando os meninos na hora da competição. E eu percebia aquilo, eu digo, cara, isso não vai mais acontecer, não? E aí a gente começou a fazer... Criar uma estratégia de fortalecimento, fortalecimento mesmo, mental. E eles Uhum. faziam meditação e tal. E eu sempre falava pra eles, sabe qual é a diferença entre um grão de arroz e um arroz alto, imenso? É que o grão de arroz plantaram. Essa é a única diferença. E tudo... E, tipo assim, eu sempre falava pra eles do pé de manga. Tudo que eles falam pra mim, você é o pé de manga. E era assim, um caroço de manga, eu falava pra eles, um caroço de manga chupado, jogado no lixo, ele só não é uma planta grande, cheia de frutos, porque não plantaram ele. Mas tudo que aquela árvore maravilhosa, grandona, cheia de frutos, Nada precisa, tá naquela semente. Então, tudo que você precisa para ser aquilo que você quiser, tá dentro de você. Uhum. A diferença é, você vai plantar ou não vai plantar? Então, os meus meninos, eles sempre cresceram com isso. E é tanto que eu falei até isso aqui também no passado, que era assim, a gente tava em Curitiba, né? E eles estavam no Campeonato Brasileiro, e aí chegou o pessoal da CBJ fazendo um vídeo perguntando de onde vocês são. Era pra dizer, eu sou do Rio Grande do Norte e tal. Aí os meninos, eu sou do Cristóvão Dantas, porque ele meteu o bairro, entendeu? Entendi. Eles já estavam tão assim... Tão empoderado, tipo, eu tenho orgulho de onde eu vim. De onde eu vim, tudo. de onde eu sou, o que aconteceu comigo. E sempre eu falava muito isso, os meninos do Cristóvão Dantas, não sei o quê. Então, pra eles, o que antes era ruim, Passou a ser um ponto de referência. força, né? Uhum. Então, os meninos do Cristóvão Dantas chegaram. Então, era referência de vencer, de treino pesado, entendeu? Então, foi mudando a cabeça deles. Então, a cultura do eu sei quem eu sou é muito poderosa, sabe? Sim, Aquilo de você muito. saber. Quando eu vejo uma figura como a sua, eu vejo poder. Sinceramente, eu vejo poder. Quando eu vejo uma mulher com o cabelão dela e tal, não sei o quê, eu vejo poder. Uhum. Quando eu fiz as tranças, eu fiz me apropriando, não da cultura, mas do poder. Sim. Dessa coisa que vocês têm de chegar e tipo assim, eu sei quem eu sou, eu faço o que eu quero, porque eu sei onde eu tô Sim. pisando. Só que, assim como muitos deixou que o que o outro pensava a respeito dela treinar toda a força, eu passei por algo que eu nunca pensei que eu fosse passar. Que eu ensinava os meus alunos diferente. E eu passei por 2 dias. E é Que isso foi que eu com as falei no tranças. início. Mas pode ser isso que você está falando é muito poderoso. Agora, pensando que acho que todo mundo que está ouvindo fica assim, mas e aí, eu posso usar a trança ou não? Era isso que eu ia Né? perguntar. Mas Pode aí ou que não tá. pode? Eu vou falar a minha opinião. No seu Eu ponto de acho vista. que pode. Quem sou eu para dizer se pode ou não pode? Porém, eu peço que as pessoas façam essa reflexão. Que você não use a própria palavra usar, sabe? Que você, ao fazer esse penteado, você realmente esteja ali. Porque pensa, se você é uma pessoa branca e você chega na sua casa de tranças, você pode fazer um papel muito importante de letramento racial na sua família. Quando alguém chegar e falar, você não pode usar esse tipo de coisa, você sabia que as tranças, pessoas negras, já representavam um status social, que muitas eram representadas quando eram viúvas por um tipo de penteado, que outras eram o mapa para a fuga do quilombo. Então, aquela referência das suas tranças, ela pode vir a ser um instrumento muito poderoso dentro disso que eu considero, e tantas pessoas negras como brancas têm que fazer um papel antirracista. Uhum. Então, se você entrar dentro dessa perspectiva de respeito, olha, eu estou usando essas tranças e pensando como é para uma mulher negra, né, que quer sustentar a sua família,
trabalhando com tranças, que é um negócio que trabalha em pé, que fica lá horas e horas mexendo, que os dedos ficam feridos. Então, se você que vai fazer uso dessa feijoada, tentar entender como foi que o negro conseguiu produzir a feijoada e tiver respeito do mesmo jeito que a pessoa come sushi, eu vejo que as pessoas têm respeito. Ninguém fala que é apropriação cultural comer sushi, né? Mas existe um respeito pela cultura do Oriente. Então, eu acho que a questão não é se pode ou se não pode. Pode sambar? Não é que não pode. Capoeira, por que para mim, as artes marciais de todo brasileiro, obrigatoriamente, tinha que ser capoeira? Do mesmo jeito que eu vejo lá no Oriente, as crianças pequenininhas, na rua, a gente tinha, e tem famílias ainda que proíbem, que consideram que capoeira tem a ver com espiritualidade, com religião. Então, eu acho que todo brasileiro deveria fazer capoeira, negro ou branco, por entender que dentro dos nossos esportes é o que mais fala da nossa ancestralidade. O samba, mas eu não tenho jeito para sambar. Mas aí é que você vai entender como nós somos maravilhosos, porque você tentou e não conseguiu, e a gente dá conta. Então, se for nesse sentido, eu acho que o branco tem que passar por essa experiência de não se sentir bem. Porque é essa experiência que a gente passa 24 horas. Sim. É sobre aí isso. você levantou um ponto muito legal também, que nem todo negro samba, né? Exatamente. A gente não pode cair nesse lugar de ser estereotipado Nem samba, nem tá afim, dependendo da situação. Não, mas como assim você é uma mulher negra e não samba? Não é obrigada a sambar. Exatamente. Por ser negra? Uma coisa Nem não tem nada a ver com a pimenta, outra, porque exatamente. todo mundo quer negro. Como assim? Você não é negra, não. Você não come pimenta. Então, isso são estereótipos. Não existe, Lívia, e pessoal que está ouvindo aí, uma maneira única de ser negro. Como eu falei, de 54 países, dentro desses mesmos países tem muitas etnias. Então, eu estava discutindo com uma amiga esses dias a questão de biotipo de corpo, né? Que uns negros são altos e magros, outros têm outro biotipo mais atarracado, pequenininhos. Então, não existe uma maneira... mas os negros são... Os negros são diversos. Inclusive, no que diz respeito à opinião, pensamento. Você vai entrar na casa da Cristiane, você vai entrar, vai achar uma girafa. Depois, o sofá com almofada de oncinha. Na parede, quadros com pinturas de países africanos. Ela é mãe de santo. Então, isso diz respeito a uma coisa que a apropriação cultural faz, que é tirar a nossa humanidade. Em relação às religiões de matrizes africanas, hoje eu posso estar enganada, mas eu percebo, perdoe-me se eu estiver enganada, mas eu percebo que virou como se fosse uma modinha de alguns jovens. Como que vocês se sentem? Eu não sei qual é a religião de vocês, mas como que vocês se sentem vendo isso também? Mais ou menos. Mais uma vez, o fator econômico ele vai entrar. Para uma pessoa negra e pobre, não está na moda ser de axé, não. Não, continua tá na moda... sendo um enfrentamento terrível dentro da sua família e tudo mais. Agora, para quem tem grana, tudo é possível. É possível. Inclusive, entrar num terreiro, porque bota a conta no pescoço. Porque essa pessoa, ela não vai ser expulsa do bairro, ela não vai apanhar da polícia, ela não vai ser demitida da empresa, não vai ter seu... Entende? Então, para nós que somos negros, essa moda, ela não chega. Então, isso seria a apropriação cultural? Sim. E como que vocês se sentem vendo isso? Eu sou uma mulher praticante de religião de matriz africana. Eu nem gosto de falar a palavra religião. Mas eu acho que é muito triste, né? Porque a gente precisa ser autêntico em relação... Eu não sou uma pessoa que gosta de julgar ninguém. Primeiro isso, assim. Eu me sinto à vontade para falar que é bom, que é ruim, porque eu não estou nesse lugar de julgar as pessoas. Eu só observo. Mas a seriedade que eu tenho em relação aos meus orixás, ou inquices, né? Porque tem ovoduns, porque tem vários tipos de manifestações dos candomblés e das umbandas, me faz achar triste. Porque eu acho que se você diz que vai fazer uma coisa, você tem que ser comprometido e levar a sério aquilo que você vai fazer. Né? Se você é católico, você tem os seus compromissos, você segue os seus ritos, tem uma maneira de fazer isso. Né? Então, tem certas práticas que não são para ser divulgadas em internet, em vídeos, sabe? Tem certas coisas que dizem respeito ao sagrado. E o sagrado, ele existe em qualquer religião.
Mesmo uma pessoa que é evangélica, ela tem seu lugar sagrado. Então, o axé, ele tem a sua... Nós temos... Usar uma guia não faz da gente de candomblé. Usar roupa branca na sexta-feira, porque todo mundo... Ah, eu vou de roupa branca, porque lá só tem gente. Aí eu pergunto, mas você é de terreiro? Então, por que você vai de branco? Tem nada a ver contigo. Não Isso faz sentido, é né? uma apropriação. Ah, porque eu sou negro, não vai ficar bem se eu não for. Não, seja autêntico. Eu já fui evangélica. E Eu fui... a gente tem essa possibilidade de Sim. divergir, de ter pensamentos diferentes. Poxa, A gente não precisa chegar... Não, vocês são negros, tem que ser tá do todo mundo candomblé. aqui... Não é. Eu Não é, tenho isso não amigas existe. que são evangélicas e a gente senta numa mesma mesa e conversa e almoça, né? E eu exijo, falo, já Isso tive é que discutir. liberdade, né? Olha, eu não tô certa porque eu tô no axé e você não tá errado porque você é evangélico. Cada um que se sinta à vontade como pessoa negra livre para estar. Agora, uma coisa eu digo, conheça, pelo menos respeite, né? Não seja aquela Sim. pessoa que fala, eu não vou pro candomblé porque lá só tem diabo. Se você está falando isso, é uma ignorância, porque essa figura do diabo, ela não existe nas religiões de matriz africana. Então, se você estudar e não ficar ali, alienação, essa palavra alienação, junto com apropriação cultural, elas andam muito juntos. Porque se você não é uma pessoa alienada, você não vai fazer apropriação cultural. Você vai entender que exige as coisas. Alienado é aquele que, né? Ele tá por fora. Ele escutou um negócio, é tipo o Alien. Pensar no Alien lá. É. Ele tá num lugar que não é dele, né? Porque se você tá no seu lugar, quando a gente fala de lugar de fala, pra que você vai usar? Ah, porque eu sou de Oxum. Eu falei, vem cá, você é de Oxum o quê? Você, né? Me fala meu orixá. Eu falei, gente, não é astrologia. Vou né? pesquisar no Google, né? Vou olhar eu quero um cara pra ele falar meu orixá. Eu falo, olha, saber seu orixá é o que menos importa. Porque o seu orixá ele já tá aí. Agora, você, ao saber o seu orixá, isso vai Você mudar vai fazer o quê com isso, na né? sua vida? Ah, porque meu Exu é forte. Essa frase tem tudo. Olha, gente, a frase se eu tenho uma frase que eu tenho agonia, é esse tal de Exu forte. Né? Eu Que nunca alguém fala, ouvi. olha, eu tenho um Exu comigo, cuidado comigo. Né? Então, são estereótipos que contribuem para que as pessoas tenham preconceito das nossas religiões. Porque o que é forte é isso que você falou, é o que está dentro da gente. Né? O que nós somos, independente de orixá, independente de se você é católico, se você é budista. Caráter não tem nada a ver com religião. Então, quando a gente fala de racismo, de apropriação cultural, Marvin, quero que você fale sobre isso, porque coisa que nossos pais ensinam pra gente, né? Apropriação cultural tem a ver com falta de caráter. Então, se você quer saber se você está fazendo apropriação cultural, pergunta para você mesmo: uma pessoa de caráter faria isso? Porque você vai conseguir, sem que a gente tenha que dar. A gente não quer dar nenhum dicionário aqui para as pessoas, né? Mas olha para dentro e pensa: uma pessoa de caráter. Eu uso às vezes até uma pessoa que eu não conheço, mas que eu tenho certeza, ou minha mãe, que é a minha referência, que já morreu. Mas eu penso: se eu fizesse isso, será que minha mãe ia gostar? Para mim é uma referência de questão de caráter, sabe? Bacana. Eu coloco nesse lugar também. E levo sempre, ou quase sempre, para o lado econômico. Não faz parte da sua cultura. Vou ganhar dinheiro com isso por quê? Baseado em quê? Vou ajudar pessoas que fazem parte dessa cultura? E a própria palavra ajudar, né? Ela já tem Uhum. uma Já tem um característica peso aí, né? De ser que o... eu vou dar uma migalhinha ali para ele. Eu sou bom, eu quero fazer. Eu sou né? branca, eu quero fazer uma feira de o empreendedores libertador. O homem negros. branco libertador. Né? Cobro R$300 de cada empreendedor. Exato. Eu ganho 30 mil e o empreendedor, se vender, ganha 50. Isso é pior. apropriação cultural. Exatamente. A internet, ela veio para ajudar, tipo assim, uma forma de expor, é mais fácil expor aqueles que cometem erros, crimes, ficou mais fácil, tipo assim, antes dessa exposição da internet, as pessoas que cometiam erros mais graves, até crimes, elas se escondiam mais fácil, e hoje com a internet as pessoas elas têm mais medo, porque ficou mais exposto. Vocês sentem que isso aconteceu? E depois... Eu acho que tem gente que se faz, né? A gente tá na era do cancelamento, né? É. Deu mole, independente de você ter boa intenção, má intenção, existe a possibilidade de você ser cancelado. Sim. Entendo que existe o cancelamento e existe a potencialização
das pessoas que foram canceladas também. Porque teve muita gente que foi lá, fez o racismo, né? Sim. E foi abraçada por um grupo que Exatamente. compartilha da mesma Aham. ideia. Que é a maioria, porque a maioria das pessoas no Brasil é racista. Então, a maioria das pessoas não vão ficar a favor de quem sofreu racismo. Fez não, gente, cometeu. Desculpa, É, só corrigindo cometeu. aqui. E, infelizmente, a internet ela não é usada. Quando eu falei Timbuktu, são poucas pessoas que vão entrar lá na internet para pesquisar sobre Timbuktu. Porque o legal seria usar a internet para essas coisas, né? Lá eu vou aprender mais sobre filosofia africana, né? Eu agora estudo um pouco de línguas, né, de alguns países africanos que eu andei, aí consegui achar na internet alguns dicionários. Tem o Duolingo, que você já consegue botar algumas línguas africanas para você praticar. Mas a gente acaba não usando a internet como o algoritmo, isso é importante falar, é um grande instrumento de apropriação cultural. O algoritmo, ele não gira a nosso favor. São E muitas aí, camadas, né? São muitas camadas. Muito difícil. Foi comprovado, né? Se você colocar lá, eu disse assim, mulheres bonitas. A Afro-Raga fez esse teste ao vivo aqui. Tá falando sério? Juro. Ele pegou o. Olha aí. Ele fez ao vivo pra provar, tipo assim, me mostre uma família pobre, ou me mostre uma família de favela. E ele fez isso aqui ao vivo e mostrou. Tem no episódio que eles tiveram aqui. Então não precisa a gente falar mais Né? nada, né? Então, dizer que a internet, falar para quem é jovem, que gosta de pesquisar, que é curioso, que existem muitas bolsas hoje para vários países. Eu fico compartilhando com quem me pede edital para Suécia, com bolsa de estudo, para França, para a África do Sul. Tem muitas oportunidades que você pode descobrir prosperidade pela internet. Se você souber usar as redes, né, de uma maneira positiva. A gente consegue isso. Mas aí você tem que tentar sair um pouco do senso comum, assim. Porque ela também... Às vezes eu fico me perguntando, eu preciso seguir tal pessoa? Qual é assim, dentro do que eu estou pretendendo alcançar, o que essas pessoas, principalmente pessoas públicas, o que seguir essas pessoas me potencializa? Ou só toma meu tempo se eu ficar ali olhando o que eles estão fazendo? Ainda mais sabendo que tem tanta coisa que não está a nosso favor, né? Exatamente. É preciso, para sobreviver dentro desse tempo da apropriação cultural e sem ter o capital, porque nós não temos o capital. E o capital ainda define as coisas, né, na nossa sociedade. Você pode ter muitas ideias boas, ser muito talentoso, né, muito inteligente, mas a própria internet faz isso, né? Tem gente que olha lá, tem 300 mil, 400 mil seguidores. Mas muitas vezes não é uma coisa orgânica, né? É uma coisa que foi comprada, assim, por conta do capital. Então, uma forma de combater a apropriação cultural, vamos falar disso para a gente deixar dicas boas? Vamos lá? Comprar de pessoas que produzem, né? Comprar Maravilha. de marcas de pessoas negras, indígenas, LGBT, pessoas PCDs, né? Procurar abraçar essa prática do black money, né? De estar fazendo seu dinheiro girar dentro da sua comunidade, já que é tão difícil, né? Isso. Marvin? E para apoiadores, né? Pessoas que Uhum. se colocam no lugar antirracista, mesma coisa. Vai lá. E não deixa de ir lá fazer sua trança, não. No dia que você achar Sim. que deve fazer, vai lá, faz sua trança. Pode falar que Cristiane e Marvin falaram que não. E conversa com as suas amigas. Fala, eu não sou Isso. louca. A trança é uma coisa que caracteriza a identidade negra. E a identidade negra faz parte do Brasil. Nós, negros, não pertencemos ao continente africano. Nós aqui que estamos falando aqui no microfone, gente, nós somos brasileiros. Então, a gente quer que a nossa cultura seja reconhecida não como uma coisa exótica, né? Exatamente. Como uma coisa que a gente tem direito a essa terra. Porque às vezes Exato. parece que, então se você quer ser negro desse jeito aí, vai para lá para a África. Utilize e tenha o entendimento do que você está utilizando, né? Eu acho que a gente tem que partir desse princípio, desse pressuposto. E mais do que caridade, às vezes pessoas brancas falam assim, como eu posso ajudar na causa negra, né? Eu quero pegar meus privilégios, eu tenho vergonha dos meus privilégios. Eu falo, não tenha vergonha dos seus privilégios. Pense como que você pode usar os seus privilégios em benefício não do negro, mas do Brasil. Porque se melhorar a condição desses meninos negros que treinam
O que vai melhorar, além da vida deles, é o nosso país. Uhum. Então, você é uma pessoa branca, se você está investindo em negócios de pessoas negras, você não está sendo caridoso, você está fazendo justiça social. É. Então, a Perfeito. justiça, onde tem justiça social, eu quero acreditar num mundo onde a gente não precisa mais distribuir cesta básica. Porque as pessoas brancas muitas vezes falam, eu distribuo cestas lá. Eu falo, gente, se você distribuir e começar a oferecer emprego, ao invés de oferecer cesta, Exatamente. cria um grupo de zap. Olha, eu tenho alguns grupos de vagas de emprego que eu fico mandando assim para as pessoas que eu sei que estão na caça de emprego, né? Porque o emprego para ela é uma coisa que não vai todo mês mandar R$ 50. A gente que é negro, a gente tem condições de fazer milhares de coisas boas. Maravilha. Então, eu acho que... Quanto tempo a gente já tá, Luca? 1h20? Vocês querem falar mais alguma coisa? Tipo, algo que vocês acreditem que as pessoas que estão ali, assim como eu, que tiveram essa dúvida, do ponto de vista de vocês, o que mais a gente poderia falar para esclarecer essa questão da apropriação? Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo precisam pensar que, em relação à questão da identidade negra, as pessoas ficam sempre perguntando: o que que eu faço? O que que eu faço? Gente, do mesmo jeito que você estudou português, você estudou geografia, você foi fazer um curso de alemão e conseguiu aprender, eu tenho certeza que, se vocês levarem a questão da identidade negra a sério, vocês vão começar a estudar sobre a negritude. E aí, do mesmo jeito que vocês aprenderam as outras coisas, vocês também vão aprender sobre nós. Para desmistificar o racismo, o que que tem que ter? Conhecimento. Então, procurem ler, procurem se informar, procurem estudar, porque a gente mesmo sendo negro, a gente aprende sobre nossa cultura, né? Dia após dia. Estudando. Hoje eu tive uma aula aqui. Eu também, Exatamente. né? E isso veio da onde? Eu nasci com isso? Não, eu fui atrás de livro, fui atrás de conversar com pessoas, principalmente você que tem aí um avô, uma avó. Começa a perguntar como é que era, avó, no seu tempo. Já que gosta, né? A maioria das pessoas gosta tanto de falar, meu avô é negro. Exatamente. Troca uma ideia, pergunta como eles se sentem, como eles se sentiram, o que eles passaram, o que eles viveram. Como é que você conseguiu, pouquinho vó, dessa sustentar vivência. 8 filhos, né? Eu que tenho 2 filhos atípicos, chegou um momento que eu comecei a conversar com mães. Fala assim, mães que tinham filhos em condições especiais, muito mais difíceis do que... Porque sempre tem, né? E foi nessas outras pessoas que eu me fortaleci, porque eu comecei a pensar, poxa, se essa mãe que tem 2 filhos cadeirantes, né? Conseguiu fazer certas coisas e tal... Porque o que me diziam que não ia conseguir, eu já sabia. Uhum. Mas eu tinha que procurar, né? Perguntar, olha, essa avózinha que criou 8 filhos, todo mundo fez faculdade. Você tá com medo de fazer doutorado? Aí eu lembro dessa avózinha, eu falo, cara, se essa avózinha conseguiu, por que que eu não vou conseguir meu Uhum. doutorado? Por que que eu não iria conseguir entrar na universidade? Então, os mais velhos são muito desprezados, assim, né? Do ponto de vista do tanto de coisa que eles... Não espera a sua avó perder a memória. Você que está ouvindo aí, não espera a sua avó, seu avô perder a memória. Aproveita enquanto você ainda tem seus avós. Pede pra... Eles adoram, gente mais velha adora contar história. As minhas Faz adoravam. música com as histórias deles. Sim, é verdade. Verdade. É isso, gente. Eu tô... Vamos falar nosso Instagram, né? Para as Vamos pessoas falar. irem lá. O meu é @CristianeSobralArtista. Eu vou lançar agora, bem daqui a pouquinho, um livro que é o maior desafio, assim, para mim, que chama Como Não Ser Racista. Pensa, gente, um livro com esse título. Então, eu espero que seja um livro muito leve. Essa é a primeira coisa, assim. Possa trazer uma discussão. Eu acho que tem que ser um papo de mesa de almoço, mas um papo, assim, agradável, sem ninguém estar apontando o dedo para ninguém. Disposto a Afetivo. ouvir, né? Isso, Um papo disposto a falar e ouvir, exatamente. né? A gente não tem a verdade, assim, né? Para quem também tá ouvindo, fala, tenho medo. O medo é como na vida, ele impede a gente de se desenvolver, né? Eu não tenho medo, falo pra pessoa branca, não tem medo da gente. Coisa mais triste que tem é a gente perceber que uma pessoa branca tá com medo da gente, assim. Eu fiquei sem jeito. Não fica, pergunta. Se você perguntar de uma forma afetiva, mesmo que não esteja legal, a pessoa ela vai conversar, vai falar, olha, assim não fica bem, mas, né? Sim. Do jeitinho, procurando aquela questão lá do caráter, né? Paraty é caso de polícia e racismo é crime inafiançável. Não, e o legal também é trocar ideia com pessoas que você
ter intimidade, né? Sim, Não cutuca uma pessoa na rua que você não conhece só E porque ela é negra perguntar. porque não exatamente. faz sentido, É. Exatamente. Por né? isso que eu falei, conversa com os avós, porque às vezes você deixa para falar uma coisa e os autistas, eles não têm filtro, né? Meus filhos têm muito isso, fala as coisas. Então, uma coisa que eu aprendi muito é assim, falar para as pessoas não negras, não sejam sem filtro. Tenha um Uhum. pouquinho mais de É. filtro. Quando você for falar, essa sua bunda, desde que você nasceu, essa sua bunda é maravilhosa. Saibam que a gente não gosta quando vocês falam isso. Então, procure imaginar se alguém falasse isso, se você iria gostar. Porque Uhum. geralmente é uma coisa que funciona, né? Funciona. Sim. Ter essa empatia, se colocar no lugar do Sim. outro, funciona. Maravilha. E fala o seu Instagram pro pessoal O também. meu é Marvin, com Y oficial. Marvin, fala um Instagram. pouco do Sarau, aproveita aqui. Eu sou produtor. Eu nem falei, né? Ah, é. Que eu Quero saber sou de Sarau, idealizador quero massa. participar. e produtor do Sarau Secreto, junto com meus irmãos João Marcelo, JM e Thiago Jamelão. Uau. A gente fez esse projeto, começou para 15 pessoas, o projeto foi crescendo. Como é que é? Fala mais. É um como é que projeto funciona? musical, né? Somos todos Muito artistas bom, da eu já fui. música. E começou na residência da mãe do JM. E convidamos nossos amigos pra gente poder tomar um vinho, cantar as músicas que a gente gosta de cantar. Ah. Nossas músicas autorais, porque a gente achava que não tinha lugar que a gente conseguisse manifestar a nossa arte da maneira que a gente gostaria. Porque sempre há uma imposição O que as do pessoas querem padrão do ouvir, que as do pessoas já querem repertório. ouvir, Aham. né? E não E- vai. Tem muita coisa aqui, só, me desculpe, mas só pra eu não. Tem muita. A gente teve um sobre locais, de não contratar, porque não é o que o povo quer ouvir, então não vou Isso. contratar, né? Mas eu não Sim. sobre isso. E aí eu não me sentia à vontade como artista de cantar minhas músicas em lugar nenhum. Aham. Então a gente construiu esse lugar primeiramente para que Seguro, a né? gente se sentisse à vontade, né? E é uma casa de uma família preta que recebeu a gente da melhor forma Uau. possível. Uma casa no Lago Norte, tá? Não era uma casa na periferia, não. Muita gente, né? Acha que isso é um problema também, não ser Sim, periférico. A gente não acho precisa ser problema nenhum. periférico, De jeito somente ser nenhum. periférico. A gente pode ser periférico, E assim como eu pode não sou. ser, sim. Aqui em Brasília eu sou periférico, mas lá no Rio eu já não sou mais Aham. periférico, porque eu tô em Copacabana, Sim. né? Então a gente transita, a gente tem a possibilidade de Que nós somos transitar, livres. de entrar e sair, de estar no Lago Norte, no Lago Sul, sim. Está em qualquer A lugar. gente pode estar de golzinho ou de De Porsche. Mercedes. A gente tem essa possibilidade, né? Então. E foi incrível, assim, foi mágico. Então, a Sim. nossa primeira edição teve 15 pessoas, a segunda teve 50, até a Uau. gente chegar a 1.500 pessoas. Gente, imagina a trabalhávamos disputa para participar. Só com artistas locais, de repente tivemos nossos convidados, Fat Family, JP que ganhou 3 Grammys, os garotinhos Tipo que uma ganharam jam o Grammy. session, assim, né? Aquelas Sim, coisas a gente da montou a jam. banda. É muito massa. Começou Aham. só voz e violão, né? Aí depois os amigos foram chegando, botou na banda. Hoje a gente tem uma banda fixa que recebe os artistas da cidade. E é incrível, gente. Vocês precisam conhecer. Não, eu conheço. Eu já Sigam fui. lá o Sarau Secreto no Instagram. O Sarau Secreto. E como é que funciona para as pessoas que querem participar? Vamos supor. Quero Diz é participar, cantora, ela nunca quer fui. participar. Ela vai seguir a página. Aí vai ter o dia do evento. A gente vai lançar o Aham. Save the Date. Lá nos stories vai ter a reação. Você vai reagir. E aí a gente vai mandar o link pra você. A gente faz uma pré-curadoria, né? Pra gente começar o evento e depois microfone aberto. Tá. Então a gente recebe artistas que têm 30, 40 anos de carreira, como nós já recebemos. Sim. Como artistas que nunca subiram no palco, que vão cantar pela primeira vez e que vão se encontrar como artista no decorrer da caminhada. E a vibe é massa, porque eu amei. A gente vai, por exemplo, você vai, quer tomar alguma coisa, você fica sentado até no chão. Eu tava sentada no chão, a gente ficou sentado no chão e assistindo, assim, porque é bem confortável, sabe? Não tem aquela Sim. coisa de tem que estar aqui, eu tenho que estar ali. Não, você senta onde você quer, você fica onde você quer, ou perto, ou E longe. vocês já pensaram que isso é africana? Já demais. Porque nos países africanos, né, tem até uma expressão que diz assim, que a cultura negra é cantar, dançar e rezar. E a música, a poesia, tudo isso era uma prática natural dos povos africanos, né? De fazer muita festa, de dançar, então isso é uma das coisas que caracteriza a nossa cultura, né? A nossa cultura negra. É o Todo nosso- mundo toca um instrumento, todo mundo
nosso quilombinho, né? Sim. A gente faz o nosso evento de maneira plural. Sim. A gente não levanta a bandeira racial, apesar das pessoas mas saberem. Que eu creio que o nosso evento seja o único com 3 pessoas pretas. Eu posso estar falando uma grande besteira, uhum. mas eu não conheço outros eventos em Brasília com 3 homens pretos à frente. Eu também E eu não. posso estar falando olha uma que eu grande besteira. Estou muito nesse cenário de saraus e É não, muito legal. não Eu posso estar conheço. falando uma grande besteira, mas eu via, eu tava sentada assim e eles iam chegando, um com black, né? Sim. É a Ele nossa com essa aí. E tipo assim, rapaziada. você olha e fala, Que legal, Deus, né? que lugar é esse, Eu sabe acho que assim? só nos Estados Unidos Que lugar incrível. e no Rio, algumas vezes. Tive experiências assim, tipo em Boston, sabe? Você ia, alguém te fala, vamos te levar para um bar ali. Aí você chega lá, todos os músicos são negros, tal, assim. Mas o público tanto faz, Eu pessoas preciso viver brancas, isso. tal. Cara, de repente eu tava lá, aqueles caras do jazz antigos, assim. Você fica parecendo que você vai ter um troço, vai morrer do coração. E por essa experiência, né? De pessoas que têm muita estrada, que têm muito para compartilhar. Que se você tivesse num show, você estaria super distante, você não teria, Sim. né, oportunidade Acho que isso é saúde mental. É um projeto de saúde mental. A gente tem vários relatos incríveis, assim, de pessoas que se encontraram ali, junto Quando com eu a for, eu quero gente. levar meus filhos que Por são autistas. favor, Meu leve. filho tem 15 anos e é um negro de 1,83 m. E o ponto de contato dele é música. Eu tenho certeza que os autistas têm um lugar deles, né? Sim. Então, o lugar dele que ele fala, mãe, eu não sou autista, eu sou baixista. Só pra tu ter uma ideia. Que legal. Vai ser muito bem recebido, Onde tá? tem alguém cantando, né? Tem alguém fazendo alguma coisa na área da música, desde pequenininho, é a coisa que ele gosta, sabe? Que ele ficava Uhum. quietinho quando era pequeno, era botar música, coisas assim. E que eles possam compreender a sorte que eles têm de fazer parte de uma cultura tão rica. Nossa, Né? e aí para essa geração já é diferente, né? Porque Uhum. desde pequenos eu levava para ensaio de teatro, aí botava um paninho lá, dormiam lá. Eu sou mãe por adoção, eles não eram tão pequenininhos. Ele tinha 2 anos e meio e ela tinha 1 ano e pouquinho. Então já entravam já no barco, bota no carrinho, fica lá. Mas eu acho que é isso, né? Sobretudo é uma cultura muito rica, né? E que isso que você falou de estar aberto para todo mundo tem a ver com a gente, nosso jeito de ser negro, é isso. Nossas avós abriam a casa para todo mundo, né? Se falasse, mãe, vó, meu amigo pode vir comer aqui em casa, né? Não tinha, tem histórias de muitas mulheres negras que adotaram crianças que nem eram negras, que chamava de tia, que ficava na casa, que tinha. Nós somos, assim, de uma cultura que eu acho que tem muito essa coisa da generosidade, né? Da forma de independente de cor. Do A gente queria acolhimento, muito né? que isso acabasse, porque a gente está muito Vocês têm disposto muito a o que dar, lidar com todo né? mundo, né? Vocês têm muito o que dar, o que ensinar, então sobra. Né? É diferente de quem não tem muito o que dar, então tem aquela coisa do ter que tirar para ter alguma Sim. coisa. Mentalmente, culturalmente, tem Tem isso. gente que só tem dinheiro. Uhum, tem gente que só tem dinheiro. É sobre Tem isso. muito, mas é só dinheiro. Sobre isso. Dinheiro é muito bom, a gente quer ter também, né? A gente não tá fazendo apologia. Muito tempo que eu É. falo isso, de que não a gente ter. tem Não, que tem que ficar, ter mesmo. fazer coisas muito boas com o nosso dinheiro, né? Com nossos recursos. A gente merece. A gente tá trabalhando exatamente para ocupar esse lugar, né? É uma coisa que eu converso sempre com os meninos e que a gente falou no dia que a gente se encontrou, né? Agora, antes de Se ontem, você né? quiser cancelar, aqui já é um papo mais aqui É. entre a Pode gente, deixar né? rolando. Que o nosso dinheiro nunca é só nosso, né? Não. Tem sempre, tá É sempre por de mão isso que eu dada. falo, assim, de ter, porque a gente abraça, isso que eu tô falando das mulheres, né? Dos homens também. Um pai que tinha carro era aquele que levava os filhos do amiguinho. Falava, onde seu amigo mora? Né? É. Era o pai do carro, mas era ele que levava. Tem muitos meninos que falam disso. Ah, eu tinha um tio que não era tio. Será que Sim. por isso chamam de comunidades? Porque Acho vocês que sabem, sim. tipo assim, né? O negócio da a comunidade, assim. Sim. Né? Talvez por isso. Viver em venha daí. comunidade, Muito essa sim. relação, né? Comunidade. E hoje, Marvin, não sei se, acredito que você já, com certeza já pensou sobre isso, mas eu, como uma mulher negra, eu me preocupo muito com essa necessidade da gente não ser só um movimento de mulheres negras e os homens do outro lado. Ou, vou falar isso aqui, muita gente vai chiar, mas assim, não queremos os homens aqui, sabe? Eu acho que com essa questão do feminicídio, né, com tudo isso que a gente está passando, a gente não pode pensar em afastar os homens de nada.
A gente tem que trazer os homens para perto. Uhum. Se tem uma passeata contra o feminicídio, não pode ser só um chamado para mulheres. Eu quero muito ver esse Concordo dia plenamente. que os homens estarão lá nessa passeata. Porque eu vejo só mulheres. Então fica parecendo assim que, para mim, ser uma mulher empoderada não significa excluir os homens. Eu não luto por uma... Porque os matriarcados africanos, antes do feminismo, não eram sociedades em que a mulher queria fazer tudo, queria ser a boazuda, tal, e não precisa de homem para nada. Isso é uma conversa do capitalismo e de Sim. mulheres dentro de uma outra cultura. Acontece. E assim como a gente precisa da pessoa não negra como aliado, creio que a Exatamente. mulher precisa do homem como aliado também. Nesse E sentido. os meninos precisam de referências, né? Uma coisa é eu ir lá fazer uma palestra na unidade de detenção, onde tem os meninos. Uhum. Outra coisa é alguém que é homem, negro, e está nesse lugar, e você vê o tanto que os meninos talvez seja a primeira referência masculina da vida deles, Exatamente. sabe? Que projetos que eu gostaria de ver mais projetos de ONGs que trabalhem com meninos, porque com mulheres está tendo muito. Mas tem aí os órfãos do feminicídio, né? Tem essas crianças que estão nessa trilha. E tem também meninos com pais com muita grana, mas que precisam de referências masculinas. Não é sobre dinheiro, é sobre essa pessoa que fica mais Ver um saudável homem do bem. quando ela né? tem, exatamente, quando ela tem, não estou falando de sexualidade, é questão Uhum. de gênero, né? Uhum. Sim. Pessoas, Sim. homens e mulheres, dentro desse espectro mais amplo, né? Uhum. Fora de caixa de gênero. Sim. Mas que os homens Ocupando precisam esses falar espaços, né? mais. Tem eventos Sim. que eu vou que só tem mulheres, assim. A gente lutou, falar, hoje a gente tem que ter só mulheres na mesa. Aí eu já me coloco assim, eu falo, os homens estão... A maior taxa de suicídio, 70% são homens, você sabia? Sabia. Das pessoas que se suicidam. Então a gente está perdendo muitos homens pro alcoolismo, para o suicídio. Eu queria sua opinião em relação a uma coisa. É uma dúvida que eu tenho. Se a grande maioria dos homens foram educados por mulheres, onde é que o negócio dá errado aí? Dá errado porque essas mulheres que criaram os homens, elas criaram no contexto de uma sociedade machista. Então, elas quando criam os meninos, elas não criam meninos dentro de uma visão de um matriarcado Humanitária. africano. Elas criam dentro daquilo que o pai fala, olha, meu filho tem uma criação, e as mulheres, elas eram muito assim, de obedecer o que os homens mandavam. Então, ela cria aquela filha para estar numa sociedade que cobra que a mulher saiba lavar, passar, cozinhar, tal. A mãe não podia simplesmente falar, não, filha. Algumas mulheres foram corajosas e fizeram isso, mas elas compraram uma briga grande, né? E com a questão desse espectro nosso de monogamia, também tem isso, né? Monogamia só para os homens, né? Assim, quer dizer, monogamia só para as mulheres. Então, o que acontece? A gente tem muitas mulheres cujos homens deixam as mulheres e vão ficar com outras mulheres. E acaba que aí, já estudei um pouco de psicologia, psicanálise, acaba que aqueles filhos, eles começam a representar um papel masculino que o pai saiu de casa e não tem mais. Então, acaba que a mãe, ela cria uma relação de proteção ou de substituição, que é um pouco complexo de Édipo, essa coisa toda aí, com esse filho homem. Então, acaba esse filho homem, ele tendo alguns privilégios que a mulher não tem. Então, assim, mas a própria mulher está sendo machista? Mulher não consegue ser machista, porque ela não tem o poder do macho. Mas ela vai, a maior parte das vezes, reproduzir o machismo. Porque ela, muitas vezes, não tem outra saída. Ela foi cobrada dessa forma pela avó, é cobrada pela mãe, vai cobrar da filha, o mesmo tipo de comportamento. Então, são homens criados por mulheres dentro de uma sociedade machista. Tanto é que hoje... Eu sou uma mulher de mais de 40 anos, eu vejo assim, quando eu penso em parceiros amorosos, sendo bem sincera, os homens da minha idade, eles ainda são muito com uma cabeça, sei lá, não vou nem falar, né, palavras negativas, mas quando fala assim, masculinidade desconstruída, também não gosto dessa expressão. Mas o que eu quero dizer é que tem alguns homens na faixa de 30, 40 anos que tiveram mães militantes.
E isso já faz uma grande diferença. Então, eu vejo assim que na parceria amorosa, acaba que os meninos mais... Por que que tem meninos mais jovens namorando mulheres mais velhas? Porque acaba que esses meninos, embora sejam meninos mais jovens, eles têm uma ligação de parceria com essa mulher de 40 anos que um homem da mesma idade não teria. E essa mulher de 40 anos, ela já está mais madura, ela já está mais segura. Ela não aceita mais ter um parceiro que seja dentro desses moldes machistas, sabe? Verdade. Então, eles já foram criados por mães que já tiveram uma certa opção de falar assim, olha, eu vou me separar do seu pai não é legal, ele é seu pai, tudo bem, mas eu vou ficar... E foi difícil para elas, mas elas, muitas vezes, né? E isso mudou tudo na cabeça desse menino. Então, não depende... Criar meninos saudáveis não depende só das mulheres. Depende da mãe e, mesmo assim, depende da sociedade. Tem coisa que meu filho fala que eu falo assim, cara, eu nunca falei esse negócio para ele. Mas ele aprende na televisão, aprende na escola, aprende... Então, tem um provérbio africano que diz assim, é preciso uma aldeia para criar uma criança. Então, a gente não cria ninguém sozinho. A gente cria junto com... Claro, meu filho vai ser diferente. Falou, gente, calma, antes de você falar isso, você entenda que não. Que as gerações, elas têm um limite, até onde elas podem conseguir mudar, né? Também tem um limite. Eu falo, não dá para julgar uma pessoa de 80 anos que tem um racismo. É um outro tempo, não vai ter muita possibilidade, né? Assim, de mudança. E é com essas palavras que a gente vai ficando por aqui em mais um Kumaru Talks. E o Kumaru Talks é sobre isso. É sobre trazer temas de perspectivas diferentes que geralmente as pessoas não vão muito mexer. São ninhos que as pessoas não mexem muito. E são esses temas que a gente quer trazer aqui. Então, fiquem... a porta está aberta para vocês, nossos microfones. Sempre que vocês quiserem vir para aqui, essa mesa é de vocês. Foi um prazer enorme ter vocês aqui na Kumaru. O que significa? Kumaru é uma árvore. É uma árvore, é do Nordeste. Eu sou do Nordeste, então lá perto da minha casa tem muito Kumaru. E o nome da minha casa é Vista Kumaru. Então, assim, na minha casa dá para ver vários Kumarus. É uma árvore que ela passa quase o ano todo sem nenhuma folha. E mesmo ela sem folha, ela fica toda manchada, descascando, mas a beleza da resistência é o que eu acho lindo. A beleza, é tipo assim, é a dor que aquela árvore parece que ela tá sem nada, mas ela continua linda. Aquela resistência dela né? sem casca, sem folhas, sabe? Eu acho lindo. E por isso que eu escolhi a Kumaru. Mesmo sem casca, sem folhas, tá viva.